Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. No vídeo de hoje, vamos explorar o mundo das empresas conhecidas como Sete Magníficas, ou em inglês, Magnificent Seven. São elas Apple, Amazon, Google, Alphabet, né? Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Essas empresas são titãs do setor de tecnologia e continuam a mudar profundamente a economia global com suas inovações e produtos. Neste vídeo, vamos descobrir o que torna as Sete Magníficas tão impactantes. Estas gigantes do setor tecnológico se tornaram nomes reconhecidos em todo o mundo por suas inovações em computação em nuvem, e-commerce, mídias sociais, inteligência artificial, veículos elétricos e estão na vanguarda desses avanços tecnológicos. Nesta análise, compararemos as métricas de valuation, rentabilidade, crescimento dos lucros e receitas e os dividendos de todas essas empresas. Com base nesses aspectos, no final do vídeo, revelaremos qual é a nossa ação favorita e em qual delas temos posição. Antes de começar, ficaria eternamente grato se você deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar também suas opiniões nos comentários sobre as Mag 7. Então, vamos ao vídeo. Antes de seguirmos com as métricas de comparação, vale a pena a gente se deter um pouquinho aqui para falar sobre a origem do conceito e sobre as características das Sete Magníficas. Essas empresas, elas exercem uma influência significativa no mercado de ações global, especialmente no índice S&P 500. O termo Sete Magníficas foi cunhado em 2023, ou seja, bem recente, pelo analista Michael Harnett, do Bank of America. Antes, uma classificação que era muito conhecida até recentemente eram as FANGs, né? As empresas, o acrônimo das empresas Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Atualmente, as Magnificent Seven representam cerca de 35% do S&P. Isso significa que seu desempenho pode impactar fortemente o mercado em geral, gerando tanto entusiasmo quanto preocupação entre investidores e analistas. O valor de mercado dessas sete empresas está em 15,4 trilhões de dólares. Se fossem só um país, se as Mag 7 fossem um país, estariam atrás apenas do PIB dos Estados Unidos, que é de 29 trilhões, e da China, de 18 trilhões de dólares, ou seja, seria a terceira economia mundial. Com relação à participação percentual no PIB mundial, e considerando que as Sete Magníficas fossem apenas um país, elas estariam atrás apenas do PIB dos Estados Unidos, que representa 26,4% do PIB mundial, e da China, que representa 16,4%. Ou seja, seria o terceiro principal PIB global em 2024, com 14% de participação. Isso coloca as Mag 7 na frente de diversas potências econômicas, como a Alemanha, que tem 4,3% do PIB mundial, Japão 3,7%, Índia 3,5%, Reino Unido 3,3%, França 2,8%, Itália 2,1%, Canadá 2% e Brasil 2%. Se as Mag 7 fosse apenas um único ativo, teriam apresentado uma valorização de 47% no período janeiro-outubro de 2024. Isso é o que explica a valorização do ETF Brown Hill Mag 7, passar de 31 dólares no início do ano, em janeiro, para 49 dólares após 8 meses. Isso também significa que o ETF Mag 7 está muito próximo de suas máximas históricas e refletindo a valorização constante dessas empresas. Bem, chegou a hora da nossa análise comparativa entre as empresas. E o primeiro item dessa análise é o valuation comparativo entre as empresas. Por serem empresas de destaque internacional, negociam com valor premium de valuation. Em relação ao PL, a relação preços versus lucro, a Alphabet Google destaca-se como a empresa mais barata entre todas elas. O Google tem uma relação preço versus lucro de 23 vezes, seguido pela Meta, com 28 vezes, e Microsoft, com PL de 35 vezes. As demais empresas são Apple, com a relação PL de 35 vezes, Amazon, 44, Nvidia, 58 e Tesla, 57. Para outro indicador de valuation, a relação preço sobre valor patrimonial, destaca-se Google, Meta e Tesla, com respectivamente os valores de 6,8, 9,3 e 10,5.
Por fim, o último indicador desta análise é a relação preço sobre EBITDA, que indica 18 vezes para o Google, 20 vezes para a Meta e 24 vezes para a Microsoft. Para esses critérios, Google, Meta e Microsoft parecem ser as mais descontadas, enquanto Amazon, Apple, Nvidia e Tesla negociam um valor mais elevado. Agora nós vamos ao segundo critério de análise, que é o critério de rentabilidade e lucratividade. Neste quesito, destaca-se a Nvidia. A produtora de unidades de processamento gráfico e inteligência artificial conta com um retorno sobre o capital investido o ROIC de incríveis 178% e a margem líquida de 55%, valores bem elevados, mesmo comparado com as demais Mag 7. Meta e Alphabet Google são outros destaques de rentabilidade, com ROIC de respectivamente 33% e 34%, o que as coloca respectivamente na segunda e terceira posição, e com margens líquidas de 34% e 26%. Apple e Microsoft também se destacam neste item de análise, com elevada rentabilidade. O nosso terceiro critério de comparação é o crescimento da receita nos últimos 5 anos. Neste quesito, destacam-se a Nvidia, com crescimento da receita de 57% em média nos últimos 5 anos, seguidos pela Tesla, com crescimento na receita de 31% nos últimos 5 anos. Depois nós temos um grupo formado por Amazon, Meta e Alphabet, que tiveram crescimento na receita entre 16% e 15%, seguidos pela Microsoft, 12,8%, e por fim, na última posição, a Apple, que teve crescimento na receita de 7,6%. O valor da Nvidia no mercado reflete esse crescimento significativo da receita nos últimos 5 anos, em torno de 60% em média. O nosso quarto critério de comparação é o crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Nesse quesito, destaca-se a Nvidia com 85% de crescimento do lucro em média nos últimos 5 anos, incríveis esses valores, seguidos pela Amazon, com crescimento de 30% do lucro nos últimos 5 anos, seguidos de Meta, com 22%, Google, 20%, Microsoft, 15%, Apple, 12%. A Tesla está com valor zero porque teve alguns anos que ela não apresentou lucro, mas realmente é significativo o crescimento do lucro da Nvidia nos últimos 5 anos, em torno de 85%. Agora é o nosso quinto critério, que é o Dividend Yield. Com relação ao Dividend Yield, nem todas as empresas desta análise pagam dividendos. Tesla e Amazon ainda não pagam proventos, focando no reinvestimento dos lucros para continuar crescendo e inovando. As demais Mag 7 pagam dividendos, mas os percentuais ficam abaixo de 1%. Microsoft paga 0,7% ao ano, Apple 0,4%, Meta 0,2% e Google 0,2% também. O último critério dessa análise é o crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos. Por esta análise, nota-se que Nvidia, Google e Microsoft apresentam elevada taxa de crescimento dos proventos, acima de 10% ao ano. Meta e Apple apresentam crescimento dos dividendos de 5% em média ao ano. E Tesla e Amazon, como vimos, ainda não pagam de proventos, focando no reinvestimento dos lucros para continuar crescendo. O destaque neste item são Nvidia e Google, com crescimento do dividendo na média nos últimos 3 anos acima de, respectivamente, 20% e 14%. Bem, agora chegou a hora da verdade. Vamos reunir todas as informações e definir quais aquelas que se destacam. As 7 magníficas são verdadeiras gigantes do setor de tecnologia e têm dominado o desempenho do mercado de ações nos Estados Unidos nos últimos anos. Embora o potencial de crescimento dessas empresas seja significativo, é importante estar ciente dos riscos envolvidos, como escrutínio regulatório e a constante pressão para novos investimentos e para ampliar investimentos em inovação. Investidores devem considerar atentamente esses fatores ao avaliar essas ações como parte da sua estratégia de investimentos. De acordo com a nossa análise, as empresas mais interessantes no momento são, em primeiro lugar, Alphabet Google, que é a empresa mais barata, está na terceira posição em termos de rentabilidade, paga dividendos que crescem em média 14% nos últimos 3 anos. A segunda posição da nossa análise é a Meta,
que é a segunda ação mais barata de todas elas, é a segunda posição em termos de rentabilidade, paga dividendos que crescem em média nos últimos 5% nos últimos 3 anos. E por fim, em terceiro lugar, é a Microsoft, terceira empresa mais barata, quarta posição em rentabilidade, paga dividendos que crescem em média 10% nos últimos 3 anos. Agora é com vocês. Você já investe em alguma dessas empresas? Qual delas você teria em carteira? Eu tenho Google e Microsoft, são posições antigas, e tenho pensado em aumentar a posição na Google, devido ao desconto recente em relação às demais empresas do setor. Por fim, não se esqueça de comentar abaixo se você já recebeu algum dólar em dividendos, né? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Carteira Livre. Um abraço, muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima.